Olá, bora para mais um devocional e reflexão. No devocional de hoje está escrito assim: sobre ele meus pecados, versículo base, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, Levíticos 4:29. O gesto de impor as mãos sobre o sacrifício era uma confissão viva: sou eu quem merece morrer. Pela fé, também colocamos nossas mãos sobre Cristo, o Cordeiro sem defeito, e declaramos: Ele morreu em meu lugar. É confissão, aceitação e transferência. Quem assim crê não carrega mais culpa. A justiça de Deus, satisfeita em Cristo, garante nosso perdão completo. A oração: Senhor, confesso meus pecados pela fé. Deposito sobre Cristo minha culpa. Em troca, recebo tua paz. Amém. Aí aqui na leitura que eu fiz hoje na Bíblia, diz assim, em Provérbios capítulo 11, versículo 1, diz assim: a integridade e o bom nome. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. Então eu li aqui do capítulo 11, versículo 1 ao versículo 5. Então aqui na palavra do Senhor, nós podemos observar que está falando no devocional sobre o pecado que está sobre Cristo, né? Que quando nós cremos na palavra do Senhor, quando nós cremos que Ele tem o melhor para nós e que nele está a nossa salvação, nós podemos descansar em Cristo a respeito da nossa salvação. E aí, lendo em Provérbios capítulo 11, principalmente aqui no versículo 5, que fala sobre a retidão dos íntegros de coração, lhes descortina o caminho justo. Então, quando nós temos um coração íntegro, quando nós temos andamos em retidão, em sinceridade com o Senhor, o nosso caminho vai ficando mais claro, ele vai ficando descoberto. Nós começamos a entender o que é preciso ser feito. Então, nós precisamos entender que todos nós somos dependentes do Senhor Jesus. Todos nós éramos pecadores. E o que nos torna diferentes é o sangue de Jesus. É a morte de Jesus na cruz. É quando nós tiramos o nosso pecado, quando o Senhor Jesus, na verdade, tira esse pecado de nós e coloca sobre ele. Ele torna-se culpado em nosso lugar. Então, antes nós éramos pecadores irreparáveis, pecadores condenados ao inferno. Hoje ainda pecadores, porém justificados pelo sangue de Jesus, justificados pela graça. Qual é essa graça? É o favor imerecido, é a morte de Cristo na cruz. Então a reflexão nesse vídeo, nesse devocional nós precisamos andar com o Senhor, nós precisamos andar em sinceridade, nós precisamos ser justos, porque fala sobre que o Senhor odeia a balança do desonesto. Então, quando nós agimos com honestidade, quando nós somos sinceros, primeiramente conosco, né? Porque às vezes nós estamos lidando com situações e a gente não está sendo sincero conosco. Quando nós somos sinceros, nós começamos a olhar as coisas de maneira diferente. Mas como devemos medir essa sinceridade? É pautado na palavra do Senhor. Porque se nós formos medir a honestidade, a sinceridade olhando o comportamento das outras pessoas, nós vamos falhar. Por quê? Nós sempre pensaremos que nós estamos muito bem. Mas quando nós avaliamos a nossa sinceridade, a honestidade pautada no que a Bíblia diz, nós vamos entender que vamos sempre precisar melhorar, mas entendendo que não há perfeição em nós.
porque também senão fica uma busca incessante de perfeição, sendo que nunca vai haver em nós a perfeição. O que nós precisamos é buscar em Deus o melhor a cada dia, como eu ser justa a cada dia, como eu posso ser honesta a cada dia, andar num caminho de retidão. E este caminho de retidão, ele vai ser descortinado, ele vai ser descoberto de acordo com a integridade do nosso coração, de acordo com a verdade do nosso coração. Então o Senhor, ele se alegra, o Senhor, ele ama, né? Porque se ele odeia o coração desonesto, então ele ama o coração honesto. E aí o Senhor vai nos direcionar. Então essa reflexão que eu quero deixar para as nossas vidas nesse vídeo, que nós precisamos ter um coração transparente, um coração sincero diante do Senhor, para que Ele possa nos dar sabedoria neste caminho, para que Ele possa abrir o nosso entendimento. Assim como quando uma pessoa está andando num caminho escuro, né, que não tem uma iluminação, essa pessoa não consegue enxergar nada. Assim somos nós quando nós andamos, se nós andarmos desonestos, se nós não andarmos com um coração puro, um coração íntegro. Mas quando nós decidimos andar em sinceridade, é como se nós estivéssemos andando à noite em uma rua escura e amanhecesse e o sol chegasse e a luz do dia raiasse diante de nós. E aí nós conseguimos enxergar tudo melhor, nós conseguimos enxergar com clareza, de acordo com... nós conseguimos enxergar a verdade, como ela é. Então que nós possamos pedir ao Senhor que Ele possa ser esse sol, porque Ele é o sol da justiça, né? Que Ele venha ser esse sol no nosso caminho, para que nós não venhamos andar na escuridão, mas para isso é preciso termos um coração íntegro, um coração transparente, um coração com verdade, um coração sincero. E às vezes a gente fica buscando muito no Senhor, né, respostas, mas às vezes a resposta está dentro de nós, porque o Senhor habita em nós. E às vezes a gente fica procurando as respostas do lado de fora, enquanto que nós precisamos ter essa visão de quem é Jesus na nossa vida. Ele é o sol da justiça, Ele é aquele que traz luz no nosso caminho, Ele é aquele que descobre no caminho, que a palavra que está escrita aqui, se eu enxergar bem, ai gente, Ele é a retidão dos íntegros de coração, lhe descortina o caminho justo. Então o Senhor, através da nossa sinceridade, de um coração íntegro, Ele descortina o caminho do justo. Precisamos ser justos. E como ser justo? Precisamos ser justificados pelo sangue de Cristo. Só tem essa maneira. Por mais que nós queiramos, né? Não sei se é assim a palavra, andar corretamente, nós nunca conseguiremos se não for pautado na palavra do Senhor. Então que essa palavra possa alcançar o seu coração. Eu não sei as dúvidas que você está vivendo, mas que o Senhor, Ele possa ser esse sol na sua vida, no seu caminho. Você possa buscá-lo, para que você possa vivenciar essa claridade, a clareza diante dos seus problemas. Porque quando essa clareza chega, essa iluminação chega, você vai entender o que você precisa fazer, porque você vai reconhecer onde estão os problemas verdadeiramente. E aí você vai poder resolver, você vai poder ir na raiz do problema, você vai poder resolver de acordo com o que realmente é o problema. Porque no escuro a gente tem medo de muita coisa, no escuro a gente tem coisas que nem está acontecendo, porque a gente não está vendo. Mas quando essa luz, que é a presença de Cristo, chega, quando nós clamamos ao Senhor e confiamos que é Ele quem resolve, a presença dele traz clareza, e diante dessa clareza nós conseguimos enxergar o que é preciso ser feito. Então que o Senhor te abençoe e que nós possamos andar nessa luz que é Jesus, para podermos resolver os nossos problemas e para que possamos andar com Cristo, ter a paz que Ele
fala na palavra dele, que excede todo entendimento. E é maravilhoso andar com o Senhor Jesus. Não existe nada melhor do que a presença do Senhor nas nossas vidas e é entendendo que Ele tirou de nós todo o pecado através da morte dele lá na cruz, que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, por essa graça tão preciosa sobre as nossas vidas. Nós não merecíamos, mas a graça dele nos alcançou. Por isso damos graça, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração e que nós possamos reconhecer isso todos os dias da nossa vida. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus.